Rafa, você está trabalhando com eventos desde 2010. Conta um pouquinho de você, o que você fez. Então, eu trabalho com eventos, na verdade, a minha vida inteira. Olha aí. Desde que eu entendo por gente, desde os meus 18, 19 anos, eu trabalho com eventos. E de lá para cá, a gente tenta ter um pouco mais de conhecimento, contato com as empresas, para ir adquirindo conhecimento, né? No começo, foi na área de Fabril. Fui pegando conhecimento também. E fui conhecendo material, conhecendo praticável, né? Pra gente vendo como é que funciona o material. No começo foi dentro de fábrica, chão de fábrica, a gente foi conhecendo o material, entendendo um pouco mais sobre o material para saber trabalhar com ele. E com isso eu abri a Everest. Eu abri a Everest porque comecei a conhecer outras vertentes ali para a área, né? Que foi a área de locação e montagem. Foi mais ou menos ali no ano de 2013, por volta ali, que eu não lembro quando exatamente foi, mas a fábrica foi muito importante para mim, porque me fez conhecer como trabalhar com a estrutura que a gente trabalha, que é o box truss, o praticável. Então, para mim foi bem importante mesmo. E de lá para cá, a gente, com a Everest, a gente começou pequenininho ali. No início foi só a estrutura, o Q15, né? Que é bem no início mesmo, você pequenininho ali tenta ter alguma coisa, que era mais backdrop, as estruturas de comunicação visual, lona. Aí com o tempo as coisas foram crescendo e graças a Deus a gente está aí e faz uns projetos bacanas. Estão aí com vocês, já teve a oportunidade de estar com uns projetos bacanas com vocês e vamos embora, né? Legal, legal. E Rafa, hoje a gente veio falar um pouquinho de box e praticável, para quem não tem essa vivência, não conhece, né, o que é o material. E o que é o box truss? Explica um pouco pra gente, o que é esse material aí, do que ele é feito? O box é uma estrutura em alumínio, é uma treliça em alumínio, é um treliçado quadrado em alumínio, mas é um alumínio preparado de liga, né, para reforçar esse material. O box é isso, só que ele tem inúmeras variedades de modelos do box. O padrão aí que você vai mais encontrar no mercado, de repente, é um Q15, um Q30, um Q50, mas existem outros. Tem também o Q25, no aço, de repente, você pode achar um Q20, e tem também até o Q38, que é um modelo superior ali a Q50, e tem acima dele tem um Q76, que é para quanto maior a linha, mais a questão da estrutura ser reforçada para abrir um vão maior. E antes de falar um pouquinho dessas siglas, né, o Q30, Q25, só tem box de alumínio ou tem outros materiais? Tem de aço também. Tem de aço. Tem de aço, só que no caso do alumínio para o aço, assim, eu acho que até parou, é difícil você encontrar hoje no aço, porque é um material que você tem que ter um tratamento maior, que dura menos tempo por questão de corrosão, e é um material muito mais pesado. Então, de repente, você pegando uma Q15, ela vai ter um peso de um Q30, porque é um material muito pesado. Então, na questão operacional ali, acaba ficando muito mais difícil que o alumínio, que é um material, apesar do tamanho das peças, é um material mais leve, bem mais leve. E essa sigla que você estava falando aí, o Q25, o Q15, o que significa cada uma delas? No caso, o Q é quadrado, por ser uma peça quadrada, é o Q modelo de peça. Então, Q15 é o modelo pelo tamanho da peça, que é 15 por 15. Q30, 30 por 30. Só que na fabricação existem outros modelos também
por espessura e peso de material, que tem o Q30, que é o padrão que a gente trabalha, que é para eventos maiores e uma estrutura mais pesada, mais reforçada, mas também tem o L30, que para determinado projeto, que não precise de tanta carga, ele resolve. E tem outros também na linha 25, tem o D25, que é uma linha mais decorativa, tem o P25, tem o L25, que é de acordo com espessura de tubo e utilização. E hoje no mercado, então, o que mais tem são os Qs. Sim. Q15, Q30, Sim. Q50 são os que mais Sim. são usados. Dificilmente você vai achar em locação variedade aí, bastante material, com locador o Q25, porque o Q25 é a única linha que cada empresa tem um tipo de furação. Então, o Q15, Q30, Q50, vamos dizer que é uma linha global que todas as fábricas fabricam com aquele padrão. Já o Q25 não, cada empresa tem o seu. Então, por exemplo, o Maicon comprou um lote aí de Q25, deu um problema aí, uma montagem, precisa de um parceiro aí para socorrer ele, o Maicon vai se ferrar porque não vai conseguir achar, é difícil mesmo. Legal, bom. E como que é feita a fixação desses módulos? Como que eles se juntam? Sempre por parafuso, sempre por parafuso. Parafuso e porca. Parafuso e porca, arruela. Legal. E tem também o grepo. O grepo é como se fosse uma face móvel para, por exemplo, às vezes a gente precisa de um ponto de fixação onde o material não tenha, que geralmente é nas pontas das peças, né? O grepo é essa solução naquele momento para ter uma face, um ponto de fixação. Se você precisa daquele ponto para alguma coisa determinada, você usa ele. Bacana. E os tamanhos do box, Rafa? Como que a gente acha aí no mercado os tamanhos de hoje? Na fábrica você vai encontrar geralmente sempre em meio metro, é um material padronizado para a fabricação dessa forma. Mas aí vai de você. Se você precisar de peça sobre medida, você também pode fabricar. É só pedir, né, determinada medida que você precise, que dá certo também. Mas na alocação de meio e meio metro eu acho todas as peças. Sim. E aí, É se muito eu mais precisar fácil. fabricar uma peça especial, Sobre também medida. dá. Dá, mas é mais difícil porque não é todas as empresas que trabalham. Depende de empresas maiores que já conseguiram com o tempo atender projetos especiais que precisou daquele material e eles fabricam e deixam no estoque. Bacana. E curva, box curvo, tem alguns tamanhos já padronizados para o mercado ou também a gente tem que fabricar? Como que a gente acha isso no mercado? Tudo tem que fabricar também, porque o curvo é difícil usar, é difícil o projeto curvo, né? Então, vai do projeto, porque a necessidade do mercado é bem difícil você encontrar para alocação. Se amanhã depois entrou um projeto para você de um projeto curvo que precise de uma peça curva, você pode até encontrar assim com medidas menores. Agora, se for uma coisa grande, é difícil porque as empresas não trabalham, porque tem as peças curvas e também tem os recortes que essas peças curvas têm. Então, às vezes, a quantidade de peça não atende o seu projeto, que você vai precisar fazer um módulo curvo nas quantidades exatas ali, na quantidade de corte, face. É mais complicado. Peças menores você pode até conseguir, de 2, 3 metros, pode acabar conseguindo, mas maiores é bem complicado. Legal. E as cargas dele? Como que suporta a carga, né? O vão livre e cargas que você consegue distribuir? Sim. O Q15 ele suporta pouca coisa, porque por ser um material decorativo, mais para acabamento, lona, backdrop, suporta bem pouca carga. Eu posso dizer que até o vão, você tem que abrir um vão menor por conta da força da peça mesmo, que é uma peça bem fraquinha. Só para a gente entender, qual que é o vão que o Q15 alcança sem pendurar nada nele? O sozinho? Q15 até uns 5 metros ele alcança, porque a partir daí
Tanto o Q15 como o Q30 ou outras linhas tem um limite que você pode abrir com esse material. Porque passando desse limite, a peça flamba, que é aquela barriga que ela faz, né? E isso é uma coisa perigosa, porque a partir do momento que ela flamba, ela dá torção no material. Então, tendo essa torção, ainda mais com carga, pode estourar uma chapa, alguma coisa e acontecer uma coisa muito grave, né? Sim. Então o Q15 a gente tem os 5 metros e o Q30. O Quantos Q30, metros? assim, a gente pode abrir até uns 12 metros, mas eu geralmente só trabalho até uns 10. Nesses vão de 10 metros, suporta aí uns 500 quilos. Mas aí tem a questão também de quantos pontos de carga na estrutura, que é uma coisa que tem que se pensar quando vai fazer o projeto. Uma coisa é você distribuir esses 500 quilos de uma forma uniforme, ficar toda distribuída no material. Outra questão é colocar em um ponto só essa carga na estrutura, que já é uma outra questão que já não é 500 quilos que ela vai suportar, vai ser menos. Então, para tudo tem que ser feito um trabalho, um estudo de carga, o porquê, o como vai ser usado, que tipo de material que vai ser preso nessa estrutura, como vai ser feito isso, para em cima disso a gente conseguir desenvolver um projeto para determinada carga para suportar essa estrutura. Legal, maravilha. E o box, ele é sempre quadrado ou tem outros formatos? É sempre quadrado, sempre quadrado. Bacana. Onde que ele é mais utilizado nos eventos? Onde que você que trabalha com box diretamente, onde você coloca mais box truss nos eventos? Geralmente assim, a gente com o tempo, a gente vai adquirindo conhecimento, então a gente começa a usar o box para tudo. Eu uso o box para tudo. Para tudo que eu vou fazer, se você me pedir, preciso, sei lá, arquibancada, que é uma questão que existe um material próprio para arquibancada, mas a gente consegue fazer uma arquibancada no box. A gente desenvolve, faz o projeto sobre a medida que é necessária ali, a altura, a distância, quanto que tem cada patamar, e a gente consegue fazer uma arquibancada com box. Então, para tudo, por isso que eu acho que o box é um material tão versátil, né? Porque ele te dá muitas opções de trabalho. A partir do momento que você começa a conhecer mais sobre ele, começa a trabalhar mais com ele, então você dá muitas opções de trabalho. Então é isso, o box ele está em tudo. Tudo que você vê hoje na área de eventos, você vai ver box. Você vai ver na parte da comunicação, você vai ver na estrutura do palco, na cobertura, no painel de LED, você vai ver na iluminação, você vai ver no teto segurando a parte da iluminação, você vai box em tudo. E a gente fez um trabalho, né, o ano passado, a gente montou um palco pequenininho, né? Pequenininho. 80 metros. E você acha que para esse tipo de palco, assim, ou algum outro tipo de palco que tenha uma movimentação, um circense, por exemplo, que tenha grandes pessoas fazendo acrobacias e tal, é seguro? Tem segurança para o box? Sim, é bem seguro. O próprio praticável no pé já é bem seguro. A placa em si ali, ela suporta em torno de 300 kg por metro quadrado. E é um material, ainda mais um tamanho desse, que tem todo um travamento entre eles. Então vira um bloco, né? Fica bem travado mesmo. Só que no caso do pé, ele tem esse limite de carga por conta que são 4 pontos que são os 4 pés. Então o peso vai estar distribuído nesses 4 pés. Já o box vai ser uma coisa mais uniforme. Então a gente constrói aquela cama de box e joga o praticável em cima, então essa carga vai estar distribuída uniforme. Então, além do box suportar mais peso, o peso está sendo distribuído de uma melhor forma. Então, suporta mais peso. Legal. Como que é feita a montagem, né? Você leva essa estrutura num caminhão, chega a galera, descarrega, como que é essa dinâmica? Conta um pouquinho pra gente na montagem. Geralmente na montagem a gente faz um operacional para ser uma coisa rápida, né? A gente quer chegar rápido, entregar o trabalho rápido, porque depende da gente, a gente sabe que a parte da estrutura é o primeiro, então depende da gente para a coisa andar da forma correta, né?
Então, nos nossos trabalhos, eu dou uma atenção sempre em ter, de repente, uns carregadores para adiantar o trabalho, enquanto a equipe de montagem está fazendo a parte dela. Então, o carregador vai mandando peça para o montador, que vai adiantando o trabalho. Então, assim, as coisas adiantam muito mais, né? Então, dependendo do tamanho do trabalho, são várias equipes que a gente vai distribuindo essa quantidade de material para cada uma delas fazer o trabalho dela e assim a gente terminar bem rápido, né? E o cuidado, quais são os principais cuidados que você tem durante a montagem? Você tem que pensar. O cuidado é o tempo, a segurança da estrutura, que é primordial. E é isso, a gente tem que ter, porque a gente trabalha sob a pressão do tempo, não tem jeito. E o cuidado com a segurança, porque para a gente entregar uma coisa bem feita, não adianta a gente fazer correndo, sendo que a coisa está mal feita, né? Então a gente toma esses dois cuidados aí, que para mim é primordial, que aí a gente consegue entregar um trabalho bem feito e ainda rápido, né? Num tempo bom para adiantar o lado de todo mundo na montagem. Legal. E você tem alguma norma que você tem que seguir? Como é que a documentação que você faz, porque o pessoal exige durante o evento para vocês? O que é? Geralmente para a parte de montagem, eles exigem o ASO, que é um atestado de... a pessoa está apta a fazer trabalho em altura, e tem a NR35 também, que é o mesmo caso. Geralmente é isso. Tem outros documentos, só que no geral é sempre esses, que o pessoal acaba exigindo para o pessoal de montagem que vai subir em altura. O ASO, para quem não sabe, pessoal, é um exame médico que você faz antes do evento e leva lá, o médico dá o laudo para vocês e aí você está apto a trabalhar. E a NR35 é um curso que você faz para poder trabalhar em altura, certo? É isso aí. Bacana. E a estabilidade, cara? Você vê alguma parede, né? Igual a gente fez o ano passado, a gente fez uma parede com 80 metros de largura, com 12 metros, né, de 12 altura. metros de altura, né? Como é que a gente garante a estabilidade numa parede dessa? Como é que é feito esse cálculo? O que você pensa nisso? O cálculo feito ali é o cálculo de carga na estrutura, né? Porque da forma que foi montado o painel de LED ele estava em balanço, então esse peso vai ser jogado para frente, então a gente tem que fazer um contrapeso para isso não cair para frente. Então a gente faz a conta do peso da estrutura total, quanto que tem de peso. Eu particularmente esqueço um pouco do peso da estrutura e faço contra só de contrapeso, se eu for para pecar, eu peco no excesso, porque a gente não dá para trabalhar meio que no risco, no limite das coisas. Que fora o peso do painel de LED, a gente acaba levando em consideração balanço da estrutura, o que estiver acontecendo ali naquele momento, que se de repente a estrutura estiver ligada ao palco, vibração do palco, que tudo interfere ali na estrutura também. Então é a conta do peso do painel de LED para a gente fazer o contra, que eu coloco geralmente o dobro de peso para trás para a gente ficar tranquilo e dormir em paz, né? Dormir em paz, pôr a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo, né? Sonhar, né? E a manutenção, Rafa? Como que você faz a manutenção do box? A manutenção geralmente é aquelas pastas de brilho, a gente usa aquilo. Mas fora isso é armazenamento, cuidado com o armazenamento, aí começa a dar sobrar aquele tempinho ali para a gente dar um banho na peça, é o braço forte ali, esfregão, a gente dá essa manutenção para ir mantendo o brilho da peça. Bacana. E armazenar, você falou de armazenar ele direito, né? Como que é o armazenamento disso? A gente empilha material, a gente tem as paleteiras também para ajudar nisso. Tanto na estrutura como no praticável também, que ajuda bastante, tanto na questão dentro do galpão como no operacional na montagem, paleteira quebra um galho.
E a vida útil dele? Existe uma vida útil? Fala assim, nossa, esse aqui já montamos 3 anos com ele tem que jogar fora ou ele tem alguma peça Não, ali eu que acho que você já o bom de tudo é que o quebrou? alumínio não tem vida útil. Se é um material bem cuidado, é eterno. Você nunca vai perder esse material. A não ser que estoure uma peça, amasse uma peça, que da mesma forma dá para você cortar e fazer novas peças, mas mantendo esse cuidado de não quebrar a peça, é um material que vai durar o resto da vida. E olhando para o futuro aí, tem alguma tecnologia nova que eles estão tentando desenvolver, alguma coisa nova no mercado para box? O box tem as opções de encaixe que eu vejo por aí. Eu vejo na China, por exemplo, no Brasil, o modo de encaixe é no parafuso. Eu já vi na China, nos Estados Unidos, é uma trava que liga uma peça na outra. Eu só não sei na prática o que seria melhor, por conta de torção no material. Às vezes esse encaixe que é feito da forma que eles fazem, eu não sei se a peça torcendo, ela vai torcer e vai estourar a peça. Então esse é um medo, porque assim, eu nunca tive contato também com esse tipo de material. Mas fora isso, eu acho que o box vai demorar um tempo até ser substituído. Maravilha. E pessoal, se tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Jéssica? Ouvi muito falar sobre palco, eu quero que você fale um pouquinho de Mezanino? mezanino. Mezanino, Rafa. É sobre o que, mais ou menos, que você tem mais dúvida? A estrutura deles é parecida com palco, se ele descer a cada 5 metros mesmo, ou se é pensado, mezanino, carga, é o mesmo princípio de palco. Então, o mezanino tudo envolve carga, né? Porque até eu já tive a oportunidade de fazer uns orçamentos com a Jéssica. Às vezes eu pergunto a questão da carga é por conta disso. Porque a gente vai desenvolver um mezanino, às vezes até pela questão dos pés, que é uma coisa que atrapalha bastante o projeto, sabendo a carga. Então, se é um projeto que a gente não sabe a carga para a gente dar um orçamento, então a gente vai colocando o pé numa medida segura. Geralmente o que se faz por aí, é uma norma que geralmente a gente trabalha também, o metro quadrado tem que suportar uns 80 quilos. Então para isso a gente desenvolve uma estrutura, que naquela estrutura os pés vão ser a cada determinado tantos metros, para conseguir suportar aquela carga daquele fluxo de pessoas que vai ter em cima. Então o importante é saber essa movimentação em cima desse mezanino. Quantas pessoas vão estar se movendo ali e o tamanho desse mezanino. Que aí em cima disso a gente vai conseguir desenvolver um projeto legal, que de repente com uma quantidade menor de pés ali, ou a cada sei lá quantos metros, para não atrapalhar o projeto. Respondido, Jéssica? A grosso modo, a gente trabalha com 5 a 6 metros, com uma estrutura de box, ele isso. funciona bem? Funciona bem para determinada carga. Pessoas, né? Vamos dizer assim, geralmente num stand a carga é pessoas, né? São Sim. pessoas e por metro quadrado a gente vai ter uma Eu coloco uma ali uns 5 quantidade, metros, né? ali, uns 5 metros. Uns 5 Que metros teoricamente é 1000 segurança. quilos ali. Que boa. vamos pensar assim, que são duas linhas, que a gente pensa no praticável que vai em cima dessas duas linhas. Então as duas linhas vai estar suportando 1000 quilos. Então nessas duas linhas até 5 metros, são 1000 quilos distribuídos pelo fluxo de pessoas. E a conta que a gente faz, aí pela profundidade, largura, mas geralmente funciona assim. Eu perdi um pedaço da mão, você fala do box redondo. O que tem mais de disponível? A gente vê por raios específicos? Ou tem, sei lá, você tem um acervo para acessar? Como é que a gente sabe isso? Tem um acervo, mas geralmente o pessoal, para de repente ter um padrão de trabalho, é sempre de um metro. Então 1, 2, 3, 4 metros e vai embora. Eu já montei arcos de 30 metros de diâmetro. A gente fazia era um palco curvo, então a gente usou ele para fazer esse com arco. Só que é indeterminado, assim, é uma coisa que vai do projeto mesmo. Mas é tudo acervo isso? Ou é uma coisa que tem que fabricar? Tudo tem que fabricar. Tudo tem que fabricar.
é difícil você encontrar ele para locação, porque geralmente o projeto curvo é um projeto especial, é difícil você ter peças em estoque para o curvo, porque quando você pergunta de box, são sempre peças lineares. Então, tem muitas peças, sei lá, de determinada medida, 1, 2, 3, 4 metros. Então, as empresas não trabalham com estoque de arco, porque é uma peça muito mais cara, eu acho que 5, chega a 10 vezes o valor de uma peça comum linear. Então, eles procuram ter o estoque deles com um projeto mesmo que, de repente, acabe eles atendendo ali para manter estoque. Como precificar esse cara? Se for precisar fazer um projeto especial. Aí tem que cotar com as fábricas, tem que entrar em... Vocês botam... Sim, sim. Porque varia, né? O alumínio sobe muito e tem a variação também de valor. Então, para a gente, de repente, não trabalhar com valor que já está ultrapassado, a gente entra em contato com eles, pega esse valor para conseguir dar um orçamento mais justo, né? Prazo, uma média de uns 30 dias. 30, 35 dias. De orçamento? De um dia para o outro. É rápido. Pessoal, a gente tem os parceiros também, que são fabricantes, então a gente pede lá para eles, é rapidinho. Fê? Eu ia perguntar sobre qual a melhor forma que se faz para fixar uma estrutura no box. Ou seja, um trainel, uma parede nossa, tipo, misturando a cenografia Sim. com o box. Tipo, como que funciona no detalhe ali, tipo, essa fixação da peça, sabe? O trainel, assim, eu não trabalho com a madeira, mas de repente ali um cabo de aço, um enforca-gato, porque o trainel em si ele não tem muito peso. Então o box em si tem muito ponto de fixação. Você encosta ali o trainel nele, de repente faz uns furos na madeira ali, traz ele, cinta catraca pequenininha, cabo de aço e funciona bem. Que é uma peça leve, então não precisa de uma coisa muito reforçada para segurar ele. Só se for uma área externa também, né, que aí tem que pensar um pouquinho melhor. E a gente já fez até um trabalho aqui mesmo, que era um teto que a gente prendia no box e a gente fez como se fosse um guarda-chuva. Era uma pecinha cortada na halter, então era um gancho, a gente colocava no box, colocava o teto e parafusava. Então foi uma solução bem legal. E tem bastante fotos também, depois a gente mostra. É bem legal. E assim, é o que o Rafa falou, dá para prender desde o arame a uma cinta catraca. E é um projeto que a gente vai sem medo. Acho legal comentar sobre como é a função feita a fixação dessas peças. A gente sabe que a gente tem peças lineares e a gente, como é que a gente fixa isso Sim. no mesmo sentido Sim. contrário, se a gente consegue fazer diagonal, se Sim. tem peças desse tipo. As peças sempre têm a ligação do encaixe, que é padrão do material, só que para cada lado que de repente for seguir esse projeto, existe um cubo. O cubo é uma peça quadrada com 5 faces, geralmente. É o padrão, até 5 faces, porque se for colocar 6, tem um problema de entrar o braço, que o braço já não entra, a máquina não entra, você não consegue parafusar. Então você usa ele para fazer as ligações para outros lados, né? E tem a questão do grepo também, que é aquela face onde de repente não tem o cubo, que apareceu aí um problema, tenha que resolver de alguma forma. Esse grepo é uma peça móvel que você vai colocar ela ali. Ela é uma chapa de alumínio maciço, tem uns 30 centímetros, com 2 furos, e você consegue parafusar essa peça. E fora isso, tem os cubos de ângulo também, para você dar angulação no material, determinado projeto também, que tem aquele ângulo especial. Existe dobradiça também, que é como se fosse um caderno ali, para você ter uma opção maior, vamos dizer, 180 graus ali, para você dar uma angulação ali no projeto. São essas as peças de ligação para fazer a movimentação ali, dos lados, né? Mais alguma pergunta? Eu tô aqui não. Eu vi lá na MSA, da CIMED, o pessoal fez um LED apoiado em cima do box. Ele estava assim, dava uma peça assim, apoiada e outra aqui, não estava ligada nela. E na ponta se sustentava um LED que estava mais ou menos 1 metro
balanço jogado para frente do apoio que está lá atrás. Quem que faz esse cálculo normalmente? É o cara que está lá no Everest ou você tem que a gente tem que contratar um cara de... É assim, pelos trabalhos que a gente acaba fazendo, a gente acaba aprendendo bastante. Só que a gente também tem um engenheiro que, para determinado projeto, surge a dúvida ali, a gente faz essa consulta, né? Mas o trabalho é esse, o peso do LED a gente coloca o contra, o dobro do peso, para não ter perigo dessa peça tombar. Não é nem só o tubo, na verdade, também quanto essa peça aguentar, Sim, ela sim, aguenta 1 metro, sim, ela aguentaria 1 sim, metro. sim. A carga que ela suporta para não estourar, né? Tem esse cálculo também. Geralmente 1 metro para frente é 1 tonelada que ela suporta. Essa peça para frente, né? Vamos se dizer em balanço ali também. Geralmente é isso, mas tem o peso do LED que está em cima dela para toda a estrutura. Então a gente faz um cálculo pelo tamanho desse LED ou que está para frente ali, o tamanho do painel. Então a gente pode contar contigo para, se precisar, validar esse cálculo. Pode sim. Precisar, pode dar um toque. Sobre box, pessoal, mais alguma pergunta? É isso, todo mundo craque já em box? Então, beleza. Vamos falar então dos praticáveis, né, Rafael? O que é um piso praticável? Todo mundo já ouviu falar. E o que é um piso praticável? O piso praticável é um quadro em alumínio com madeira naval, de geralmente 25 milímetros. Essa madeira é uma madeira que ela pode molhar, ela pode pegar sol, pode acontecer de tudo com ela, que ela já foi preparada para isso. E tem os encaixes também, no caso, por aí são 2 padrões de praticável que tem no mercado, que é o telescópico, que é os pés de encaixe, e tem o pantográfico também, que é um treliçadozinho assim, que aí você sobe junto com os pés, eles ficam dentro do praticável. Só que é uma peça muito mais pesada. Então, para um praticável que geralmente você pega em 2 pessoas, com ele você vai precisar de pelo menos 4. Hoje em dia ele é muito usado, pouco usado, antigamente era usado mais para troca de banda, porque ele tem umas roldanas, uma rodinha que vai na base dele, que quando vai entrar um instrumento, uma banda nova, aquele pessoal que está empurrando o praticável, geralmente é o pantográfico que está ali, para fazer essa troca. E questão de carga é isso, ele suporta em torno de uns 500 a 600 quilos a peça inteira, 300 quilos ali pelo metro quadrado. E a gente sempre tem o praticável 2x1. Esse é o padrão. O padrão é o 2x1 e 1x1, mas a gente, no caso, tem o 2x1, 1x1, tem 1 por meio e 2 por meio. Que são Tem. umas peças complementares. Né? Sim, que dá mais opção de trabalho. Mas por aí também tem peça triangular, tem peça menor, tem peça de 1 por 30. Vai na necessidade Curvas. mesmo. Curva, já vi uns curvos também. E você estava falando da altura, né? Como funciona a altura? De quanto em quantos centímetros aí que a gente consegue se adaptar? O padrão é sempre de 20 em 20. Então, 20, 40, 60, 80, 1 metro, 1,20 m. A gente trabalha até 1,20 m, que para a gente é a forma mais segura. Até ali é o limite para a gente conseguir trabalhar no praticável. Que fora isso, questão de carga, o ferro em si, que é o pé dele, pode até suportar. Mas tem a questão do balanço, questão da torção ali do material, que pode, de repente, acontecer alguma coisa mais grave de torcer o pé ali, ele quebrar, né? Então, a partir de 1,20 m, acima disso, a gente já começa a fazer a utilização do box, que é uma coisa mais segura, já garante para a gente não ter problema. Legal. Então os tamanhos a gente tem o padrão aí 2x1, né? Tem os complementos e a gente pode fabricar alguma medida especial, algumas peças curvas, redondas? Pode sim. Os perfis, assim, à medida que você precisar, você consegue fabricar. Que os perfis do praticável é umas peças que eles vêm com 3 metros, o perfil do alumínio. Então, a partir daí, vai da necessidade de você fazer o recorte na medida que precisa ali para fazer esse praticável.
E você falou que estava com 1,20 m de altura para um palco, né? Acima disso, você não faz com praticável. Assim, eu faço com praticável, só que eu faço com a base dele no box. Até 1,40 m eu fico tranquilo em trabalhar, só que acima disso tem a questão também da viabilidade do projeto pela quantidade, o tamanho. No caso daquele da XP que a gente fez no ano passado, dava mais de 2.000 pés, de 2.000 e não lembro a quantidade exata. Então é um projeto, geralmente por ser fora de padrão essa medida, a gente tem um pouquinho lá para fazer, sei lá, umas arquibancadas menores, que a gente ela bem travadinha ali funciona. Só que pela necessidade ali, se a gente fosse mandar fazer essa quantidade de pé que você não acha por aí com parceiro ou com ninguém, por ser fora de padrão ninguém tem em grande quantidade, então foi aí que surgiu a gente usar o box, que resolvia o nosso problema de uma forma segura. Você misturando os dois, né? Os dois materiais que você já tem. O bico eu fiz com os pés ali, que eram as partes mais menorzinhas, só que o palco, a parte grosso dele ali foi todo no box. E aí a gente, né, consegue usar em arquibancada, camarote, mezanino, a gente faz esse mesmo sentido, né? Você põe o box e depois põe o praticável. Isso. Aí mezanino, geralmente aí 2,5 m pelo menos para cima, praticável em cima, constrói a cama na medida e na largura do praticável, dando aquela distância de apoio ali e vai montando um mezanino que funciona da mesma forma para o palco. E você falou que a chapa de madeira já é um compensado, né? Existe algum tipo de diferença entre um piso que você possa usar na área externa e um na área externa? Interna, desculpa. Não, assim, por ser um piso marítimo, né? Então ele foi fabricado para longo prazo, para durar bastante tempo. Então o pessoal é o padrão de fabricação dos fabricantes com esse tipo de material. Porque de repente usar um outro tipo de material para a área interna, que teoricamente não teria tanto perigo de quebrar, de a chuva não acabar zoando o material. Então, mas eles preferiram fazer dessa forma porque é uma forma segura que dura a longo prazo, né? E como que é feita a montagem? Como que você trava, monta? Como que é a dinâmica do piso, né? O perfil ele tem uns encaixes do próprio alumínio, que a gente tem uma trava que bate exatamente com o perfil. Geralmente essas travas no mercado você consegue ele aquelas borboleta que você roda para fazer o travamento, mas no caso a gente usa parafuso. A gente trocou toda essa borboleta porque de acordo com o balanço, vibração ali, ela vai soltando, ela volta e o material já fica meio solto. Então a gente usa parafusadeira e parafuso, fica uma coisa bem fixa e segura, não tem risco de ficar balançando, pulando muita gente ali e aquele material soltar. Aí você vira o praticável, coloca os pés, usa esse parafuso que está falando, aí você monta todo esse monte de praticável com o pé. Isso, a gente monta aquele determinado, vamos dizer, aquela linha de palco, alinhada, a gente alinha, nivela bonitinho e depois já vem travando. Isso, essa pergunta, como é que você junta todos depois para virar um grande bloco, né? Sim, a gente monta aquela linha e vai travando de um por um, nivelando e travando, nivelando e travando, nivelando e travando, até ficar certinho e nivelado aquela linha. Aí as outras seguintes a gente já copia a primeira que já foi feita da mesma forma, sempre de um para o outro, já fazendo o travamento e nivelamento. Eu falo de nivelamento porque você pega muito piso ruim que não é nivelado. Pega muito. Local aberta, gramado, é horrível. Então, às vezes, por exemplo, em área aberta, gramado, não funciona nem colocar pé. Porque aqui pode estar, sei lá, 40 centímetros, mas ali tá quase 1 metro. Então, quando acontece isso, a gente usa o box. O box, por a gente ter uma distância maior para colocar os pés,
Então, na prática, é muito mais rápido do que montar com o pé. Porque o pé, se você for montar um lugar desse, pegar um desnível muito grande, aí é muito tempo. Então, às vezes, acaba atrasando e dando problema. E a durabilidade média de um piso desse, quanto tempo dura? Também é eterno igual ao box? Ou tem Não, que ficar já fazendo o perfil manutenção? sim. O perfil do alumínio sim. Agora a madeira não. A madeira vai da utilização, o quanto ela está sendo usada. Com o tempo ela vai desgastando, então ela acaba sendo trocada. Mas geralmente aí dura pelo menos um ano, as madeiras. E quando que é que você olha e fala assim, nossa, esse aqui precisa trocar? Ou quando ela está muito feia, tá com muito furo nela, né? Ou quando você pisa e parece que o pé desce um pouquinho assim, ó. Aí ela que a madeira já está fraca, então já é hora de trocar. Show de bola. E aí, pessoal, alguma dúvida sobre praticável? Deu para entender tudo? Claro. Eu sei que tem alguns ajustes, mesmo com esse padrão de 20, 40, 60, 80 e 20, Sim. mas é acima do 40, o 20 não faz esse ajuste e esses testes vão fabricar ou é de O padrão que você vai achar por aí vai ser de 40 a 60 e de 60 a 1 metro. Outros padrões dá para ser feito também, se você for fazer um pedido, só que é mais difícil. Então o padrão por aí mais fácil de encontrar vai ser isso. Só que é um material que ele desgasta muito. Eu mesmo tinha bastante, só que eu acabei jogando fora, porque é uma travinha que faz o travamento nessas medidas, né, intermediárias, que vai tendo esse desgaste e quando tem muita carga ela acaba cedendo. Então eu parei de usar por conta disso, porque às vezes é uma coisa que cede muito, de repente derruba alguma coisa, aí fica meio ruim, né? Então, quando você tem um piso que tem desnível, o ideal Se for uma coisa que não vá muita carga, for uma coisinha pequena com poucas pessoas, dá para ser usado. Mas eu prefiro usar o box porque além do tempo que a gente ganha de montagem, é muito mais seguro. Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Olha, todo mundo craque, você viu? Daqui a pouco nós vamos nem precisar mais ligar para você, só pedir. Pessoal, então a gente encerra aqui o primeiro estágio, vamos fazer uma pausa aí para a gente tomar uma água e ir no banheiro. E uma salva de palmas aí pro Rafa. Obrigado, Rafa. Obrigado.